eu já falei para vocês, é composta de mulheres, assim, 100% mulheres maravilhosas, e cada vez mais a gente está ganhando reforço assim, absoluto. E a Lu veio integrar agora a monitoria de português, porque a gente está com essa nova configuração, né? A Jana está com a Morinha dentro da barriga, está precisando de ter, né, esse repouso e esse cuidado. Aí eu pulei para a redação, vocês sabem disso, né? A Polly, que era monitora, pulou para linguagens e agora a Lu veio reforçar esse time na monitoria de português. Tá bem? Essa é Lu. Meninas, aproveitem. Boa aulinha para vocês. E na sexta-feira tem eu, redação primeiro horário. Tá bem? Bem-vinda, Lu. Valeu demais, viu? Obrigada, Letícia, prazer. Prazerão. Vou nessa então, meus amores. Vou dar uma aulinha ali agora, como sempre, né? Beijão. Até mais. Tchauzinho. Até mais. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, como a Letícia já adiantou, eu sou advogada e eu vou fazer a monitoria de português com vocês. Vocês têm microfone? Porque eu queria muito poder ouvir a voz de vocês e conhecer um pouquinho mais de vocês também. Deixa eu compartilhar meus slides aqui. Vocês estão vendo? Se não tiverem microfone, confirmem no chat, por favor. Tô vendo. Sim. Sim? Ah, ótimo. Então, como eu disse, meu nome é Luísa, eu vou fazer a monitoria com vocês uma vez por semana, às terças-feiras. Tá aí o meu contato, o Luísa Cortes Grego no @ é meu Instagram, caso vocês prefiram falar por ali. Também o WhatsApp e o e-mail, se vocês quiserem ser uma coisa um pouco mais formal. Podem me contatar sempre que quiserem, assim, vocês estão, sei lá, tomando banho, veio uma dúvida de português, não sabe o que fazer, pode me mandar mensagem, eu respondo, a gente conversa, qualquer dúvida que vocês tiverem é sempre bom. E aí, aproveitando também esse momento de apresentação inicial, já que hoje é o meu primeiro dia, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, se vocês puderem, cada uma, falar um pouquinho sobre si, se é a primeira vez que está estudando para o Enem, se já fez outras vezes, alguma curiosidade. Eu, por exemplo, de curiosidade, eu faço crochê, eu adoro fazer crochê, igual uma vovozinha, assim. E eu queria saber um pouquinho, Amanda, você pode começar? Podemos. Me fala um pouquinho. Então, eu me chamo Amanda. Eu tenho alguns pequenos gostos peculiares. Eu gosto muito de anime e eu agora desenvolvi um pequeno gosto com corais. Eu gosto de ficar estudando sobre corais. Gosto muito de ler. E é isso. Adorei. 3 interesses ótimos. Bela, e você? Gente, deixa eu tá? Porque eu tô saindo do serviço. Tá dando sim, pode falar. Então, tenho 31 anos e estou querendo tentar medicina veterinária na UFMG. Que massa! Eu conheço algumas pessoas da veterinária. O meu pai tentou muitos anos fazer, mas aí depois ele mudou para computação. É muito legal a área. E Letícia ainda está aqui? Boa noite, Luísa, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho atualmente 25 anos. Eu tenho interesse na área da odontologia, que eu trabalhei na área como secretária. E às vezes também acompanhava cirurgia, como auxiliar ali. Eu gostei bastante dessa área, me interessou muito. Aí decidi ingressar na área da odontologia. Massa demais, o odonto é muito linda a área da saúde. E por fim, Thalita? Boa noite, professora. Eu tenho... Dá para me ouvir? Acho que dá sim. Eu tenho 18 anos, eu gosto... A minha área, eu gosto da área policial mesmo, tipo, gosto, não tenho muito gosto, assim. Eu gosto de lutas, UFC, essas coisas. Legal, esses são gostos, sim, são gostos bem interessantes. Eu sei muito pouco sobre, mas a gente pode ir conversando, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo aqui, né? Isso é bem legal.
Eu queria conversar um pouquinho hoje nessa aula inicial sobre o que eu tinha pensado para organizar a monitoria. E aí eu queria sempre poder ouvir de vocês o que vocês estão achando, se vocês estão sentindo falta de alguma coisa, se vocês gostarem muito de algum tipo de exercício, algum tipo de conteúdo que eu passar. Vocês podem pedir para ter mais dele, eu vou me adaptando a vocês, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Aí, gente, eu fico olhando para cá, porque minha câmera está aqui, mas vocês estão aqui para mim. Então, às vezes eu esqueço de olhar para a câmera e olho para cá. Mas, como eu estava dizendo, eu quero que essa monitoria seja o mais útil possível para vocês, que sejam 40 minutos que realmente valham a pena. Então, sempre que vocês acharem uma coisa meio chata, meio básica ou meio difícil demais, por favor, me avisem. Se vocês ficarem com vergonha de falar na hora da aula, falar no chat, depois me chama no privado, fala para mim, que eu quero realmente poder fazer uma coisa que faça diferença, que não seja repetitiva. Então, eu estou sempre também em contato com a Poli para saber o que ela está passando para vocês, para poder ajudar também, servir para os exercícios que vocês estão fazendo, beleza? O que eu queria fazer, então, é ter sempre um momento em que a gente veja ortografias básicas de palavras, que a gente já sempre olhe algumas regrinhas de escrita para evitar erros na redação e para melhorar a fluidez de leitura de todo mundo. E depois dessas regrinhas, a gente tem algum conteúdo gramatical e algum conteúdo de interpretação de texto, sempre voltado para fazer questão. Porque é uma coisa que é muito verdade, é que o sistema do Enem é feito tanto para medir seu conhecimento, quanto para medir a sua habilidade para fazer questões. Então, saber navegar a questão, saber entender o que ela está pedindo, saber não perder tempo com certas alternativas que estão tentando te puxar para o erro, vai facilitar muito a vida de vocês na hora de fazer a prova. Então, eu sempre vou tentar trabalhar um pouquinho também estratégia de como fazer essas questões. Nessa primeira aula, eu peguei alguma coisa relacionada a algumas regrinhas de escrita bem básicas, porque eu não sei muito tudo que vocês viram nesse tempo em que eu não estava integrando a equipe. E eu vou passar umas regrinhas de crase hoje, porque crase é sempre um grande demônio da escrita, que ninguém tem muita noção de como fazer. E passar também umas questões de interpretação de texto, para a gente já ir ficando afiada nessa área. Eu queria muito que vocês fizessem as questões comigo, porque desse jeito vai ficar mais dinâmico, mais interessante para vocês, e também vai ajudar a reforçar o aprendizado. E porque eu acho que passar para casa, considerando que todo mundo tem uma vida ocupada, trabalha, tem que cuidar de casa, tem muita coisa para fazer, acaba mais sobrecarregando que ajudando. Então, quanto mais detalhada e participativa for a nossa resolução de questões aqui na monitoria, mais proveitoso vai ser. Beleza? Então, reforçando, o mais importante é que esteja sendo útil para vocês e que esteja fazendo sentido. Então, realmente, não conseguiu entender, ou achou fácil demais, ou achou que o método foi ruim, me dá um toque no privado, eu estou sempre muito aberta para isso. Eu gosto muito de tentar estratégias diferentes, então eu vou sempre trazer coisas novas para vocês, e receber essa resposta do que vocês estão achando é muito bom, beleza? Podem responder, beleza. E aí, ó, vamos começar então com questões iniciais sobre ortografia. Eu peguei essa questão aqui de um concurso que teve da FGV e ela é bem basicona para a gente ver a transformação. Oi. Você poderia falar mais alto? Porque eu não estou ouvindo direito. Ah, tá baixo? Beleza. Deixa eu fazer uma coisinha aqui no meu computador. Só um segundo. Que o meu computador permite que eu aumente o volume. Vê como tá agora. Tá melhor? Melhorou. Melhorou? Dá para aumentar mais também. Tá ótimo agora? Tá beleza. Então, vamos voltar. Essa questão aqui, ela visa a gente pensar a transformação das palavras, para sempre garantir que nós vamos, ao transformar uma palavra em alguma derivada dela, escrever ela corretamente. Então, o exemplo aqui, civil, civilizar. Civil é um substantivo e civilizar é um verbo. O verbo indica ação, o substantivo indica uma coisa. Quando a gente transforma um substantivo em verbo, ele vai terminar em R e ele vai normalmente ser acrescido de alguma coisa como zar.
Pode ser com Z e pode ser com S. Como saber se é com Z ou com S? Normalmente, as palavras que não têm o S ou o Z vão para Z, principalmente se elas forem terminadas em uma consoante, porque entre uma consoante e uma vogal, o S tem som de S mesmo, não som de Z, enquanto entre duas vogais, o S tem som de Z. Então, por exemplo, meu nome é Luísa, e ele é com S, porque ele está entre o I e o A, que são duas vogais, então o S fica com som de Z. Por isso que meu nome é Luísa e não Luísa. Para ser Luísa, teria que ser com dois S's. Essa ideia de olhar o que está em volta da letra para saber se é com Z ou com S vai funcionar na maioria das palavras que eram substantivos e viraram verbos que não tinham um S ou um Z na palavra original. Mas quando já tem, sempre vai seguir a palavra anterior. Então, análise é uma palavra com S, você tira o E forma analisar. Catálise também é uma palavra com S, vira catalisar com S. E pesquisa também é uma palavra com S, pesquisar. Se você tiver palavras com Z, da mesma forma, vai continuar sendo com Z quando vocês fizerem essa transformação. E aí, se a palavra não tem S nem Z, é só olhar se está entre duas vogais ou entre uma vogal e uma consoante. Se for entre vogal e consoante, com Z. Se for entre duas vogais, pode ser com S. Essa é uma regrinha bem fácil para pensar, porque é uma dúvida que a gente constantemente tem na língua portuguesa, porque ela, infelizmente, tem sons muito parecidos para letras diferentes. E aí a gente fica perdendo ponto na redação por causa disso, porque realmente é uma coisa que deriva da etimologia da palavra. Então é difícil achar uma regrinha. Analisar pelo som facilita a nossa vida. Então sempre pensar, ok, o som é dizer, mas está entre consoantes, S. Está entre duas vogais, S. Agora também uma outra questão parecida. A gente tem um adjetivo derivando de um substantivo. Um adjetivo é uma característica de uma pessoa, enquanto um substantivo é o nome de uma coisa ou o nome de uma pessoa. Os adjetivos que derivam de substantivos, eles normalmente vão ser acrescidos desse EZ no final aqui, ou de alguma vogal e Z. Então, lúcido, lucidez, surdo, surdez, altivo, altivez. Nesse caso, percebam que você tira a última vogal e coloca o EZ. Essas palavras, em geral, a gente conhece, não precisa ficar montando do zero, a gente já ouviu, mas dá para saber que é com um Z e não com S, porque ela não está indicando um plural. O S, no final das palavras, muitas vezes vai indicar plural, enquanto com um Z vai puxar mais para o adjetivo. Nunca um Z vai indicar o plural. Existem palavras que vão terminar em Z e que vão ser adjetivos, mas aí é mais fácil para a gente reconhecer, porque normalmente elas não estão derivadas de substantivos. Então, quando é nesse caso, se você está pensando em uma palavra que você quer escrever na redação, tipo surdez, e você não lembra se surdez é com Z ou com S, dá para pensar, surdez tem surdo, vem de surdo. Então, dá para saber que é com Z, porque quando a palavra é adjetivada, ela é com Z. Vocês entenderam essas duas dicas para entender? Porque eu só quero passar rápido para elas, para passar mais tempo na crase. Só queria trazer elas aqui para vocês entenderem que tipo de conteúdo eu estava pensando e ver se faz sentido para vocês. O que vocês acharam? Deu para entender? Sim, beleza. Ótimo, ok. Agora vamos para o grande monstro. Ah, não, mentira. Primeiro vamos para a interpretação de texto. Ok. Eu vou ler a questão com vocês e eu pensei assim, essa primeira eu vou ler, perguntar para vocês qual alternativa vocês acham que é e a gente pode discutir um pouquinho e depois a gente explica, para treinar a interpretação de texto, porque o Enem é também uma prova de resistência e vocês vão ter que ler um grande volume. A Amanda já disse que gosta de ler, então vai ser um pouquinho mais fácil. Mas quando a gente não está muito acostumado a ler tanta coisa em tão pouco tempo, tendo que prestar atenção, fica muito difícil se a gente não treinar bastante interpretação de texto para ser mais rápido e se a gente não tiver algumas estratégias de como pensar essas questões para não perder muito tempo com elas. Então, essa primeira questão aqui que é do Enem de 2009.
Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nestas semanas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de La Motta, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam a perfeição de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa, aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Então, já lendo esse texto aqui, a gente já sabe que é uma resenha de filme comentando esse filme Touro Indomável, que saiu na Veja. Ok. Nós temos essas informações. Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou: A. Construir uma apreciação irônica do filme. B. Evidenciar argumentos contrários ao filme do Scorsese. C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Ou E. Afirmar que o filme transcende seu objetivo inicial e, por isso, perde a qualidade. Qual vocês diriam que é a resposta? C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Vocês podem, alguma de vocês, me explicar por que vocês acham que é essa alternativa, só para eu entender como está a cabeça de vocês? Eu ficaria em dúvida entre a C e a D. A C e a D, vocês estão em dúvida? Bela. Eu ficaria em dúvida. Beleza. Nós temos aqui, assim, o texto a gente já sabe que não fala mal do filme, né? Quando a gente vê que ele, na verdade, está elogiando e falando sobre a forma como o filme fala do personagem e de questões internas da humanidade. Então, falar que o filme perde qualidade não faz sentido. Da mesma forma, uma apreciação irônica, a palavra irônica, que tem uma conotação negativa, também não faz sentido. E aí, evidenciar argumentos contrários também não. Na verdade, ele está convidando as pessoas para assistir o filme. Então, fica a C e a D. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários e apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. O que a gente pode ver aqui? Que a resposta é a D, porque ele fala uma narrativa de descrição de tipos, mas não são tipos literários, porque ele está falando de um filme. E dá para falar que é um filme porque ele fala aqui que vai passar na Cinemateca. E a Cinemateca passa filmes, é cinema. Então, a gente tem um painel da obra para se posicionar criticamente. Ele resume um pouquinho o que o filme está falando e depois ele dá um posicionamento crítico falando que essa transição entre o tema do filme ser boxe e essa análise do humano é muito positiva e muito bonita. Então, como que a gente poderia resolver a nossa dúvida entre as duas alternativas? Quando a gente olha e fala uma narrativa com descrição de tipos literários, dá vontade de marcar essa, porque ele fala sobre esse tema de filmes de boxe. Então, ele está realmente discutindo um tipo, um gênero. Mas aí a gente tem que se atentar para as palavras da questão. Então, se ficou em dúvida, tem que olhar cada palavra das alternativas que está em dúvida para não acabar caindo numa pegadinha. Porque aí você consegue eliminar 3 alternativas de cara e depois, entre essas duas, ter um olhar mais atento, em vez de perder tempo com as outras 3. Beleza? Agora, a próxima, eu queria que vocês fizessem comigo. Abrimos o Brasil a todo o mundo, mas queremos que o Brasil seja o Brasil. Queremos conservar a nossa raça, a nossa história e principalmente a nossa língua, que é toda a nossa vida, o nosso sangue, a nossa alma, a nossa religião. Olavo Bilac, Últimas Conferências e Discursos, 1927. Essa também é uma questão do Enem, mas acho que de 2015, ou 2014. Nesse trecho, Olavo Bilac manifesta seu engajamento na Constituição da Identidade Nacional e Linguística, ressaltando a transformação da cultura brasileira, religiosidade do povo brasileiro, abertura do Brasil para a democracia, importância comercial do Brasil ou autorreferência do povo como brasileiro. Aí eu vou fazer junto com vocês para mostrar essa lógica de eliminação de alternativa. Antes disso, eu queria falar.
eu sempre leio o que está entre parênteses, igual aqui, Olavo Bilac, Últimas Conferências e Discursos, porque normalmente isso me dá uma dica de que tipo de texto que é. Se é um texto jornalístico, se é um livro, se é um discurso, porque isso já facilita a minha interpretação desse texto. Eu já sei que tipo de linguagem que é e como que eu posso trabalhar ela dentro da questão. Então, às vezes, a gente vê um poema, e na verdade é uma música, e aí já facilita para inserir o contexto cultural também. Uma outra coisa, se vocês tiverem alguma facilidade em história ou geografia, olhar o ano do texto também é uma boa, porque você já consegue uma noção do que estava acontecendo na época e muitas vezes facilita também interpretar a questão. Porque interpretar qualquer conteúdo linguístico é também interpretar o contexto dele. Não adianta a gente ler um texto no vácuo, a gente precisa entender onde ele está inserido para conseguir entender a mensagem dele. E aí, ler essa parte dos parênteses, que é a fonte do texto, ajuda muito. E muitas vezes também a própria questão no enunciado vai trazer informações sobre esse texto, que é bom a gente ficar atento, porque facilita a nossa interpretação. Aí vamos olhar aqui. Ele falou, relendo, abrimos o Brasil a todo mundo, mas queremos que o Brasil seja Brasil. Queremos conservar a nossa raça, a nossa história e principalmente a nossa língua, que é toda a nossa vida, o nosso sangue, a nossa alma e a nossa religião. Então, ele está falando sobre abrir o Brasil, mas preservar a cultura. Então, é transformação da cultura brasileira? Não, porque ele quer preservar a cultura. Religiosidade do povo brasileiro? Aqui a religião aparece como o último exemplo de uma coisa maior, que é a brasilidade. Então, talvez essa não seja mais adequada. Abertura do Brasil para a democracia. Não tem menção de democracia aqui, e se você for olhar no contexto, 1927, não é um ano em que a gente estava falando sobre isso, era só a Primeira República. Importância comercial do Brasil. Ele também não está realmente falando sobre comércio, ele está falando sobre cultura. Autorreferência do povo como brasileiro. Ele fala, nós queremos que todos os aspectos do Brasil sejam identificados pelo brasileiro. Então, faz sentido que a resposta seja a letra E. Quando eu li a primeira vez, esse foi um instinto de vocês ou vocês teriam ido em outra questão? Eu achei que era a E. A gente está respondendo no chat também. Vocês estavam no chat? Eu fechei o chat aqui. Gente, aqui eu sou um pouco ruim de coisas tecnológicas. Então tem que esperar também eu pegar um pouquinho o manejo disso aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não consegui abrir o chat aqui, não. Que eu não sei o que eu arrumei com ele. Achei. Aí porque a Thalita colocou a D, né? Pronto, agora eu tô com o chat aberto, agora eu vou conseguir ver o que vocês estão falando. A importância comercial do Brasil, a letra D. Dá para saber que ele está realmente falando sobre alguma coisa relacionada a uma abertura comercial, a uma importação ou exportação de coisas brasileiras. Mas quando a gente vai ver o foco dele nessa questão, o foco está em falar sobre a cultura. Porque todos os exemplos que ele dá são sobre cultura, raça, história, língua, religião, sangue e alma, como exemplos mais abstratos, são coisas que fazem parte da cultura brasileira. Então, quando a gente olha esse início que abrimos o Brasil a todo mundo, dá para pensar que é sobre comércio, mas o mais importante é ver o texto como um todo. Por isso que normalmente eu também tenho o costume de, quando o texto é pequenininho assim, ler 2 vezes. Eu leio a questão inteira, depois volto e leio o texto de novo. Mas isso só quando o texto é pequenininho. Quando o texto é muito grande, inclusive, normalmente eu leio o enunciado e as opções primeiro e depois leio o texto, porque aí eu já procuro nele. Esse ideia da questão anterior? Então tá bom. Perdão, gente, um pouquinho perdida. Mas só concluindo isso aqui, que é uma boa dica, porque eu já leio o texto quando ele é maior, procurando o que a questão está me pedindo, e eu não perco tanto tempo nele. Porque principalmente textos muito grandes, quando a gente está cansado, lá fazendo a prova 3 horas, fica muito difícil concentrar em todas as informações que ele traz. Então, ler já sabendo o que a questão quer de você, facilita e torna a prova menos exaustiva. Ok.
Agora sim, nós vamos para o monstrinho. Mas antes eu queria saber se vocês têm alguma dúvida nesses primeiros que a gente trouxe, ou se vocês têm alguma dúvida anterior que vocês já iam trazer para a monitoria. Aqui, vou interpretar esse silêncio como um não, então. Vamos começar. Olha só, a crase é uma coisa muito confusa, porque ela é uma coisa pouco usada no dia a dia e que é usada mais em formas mais formais de escrita e que ela tem regrinhas muito pequenas e que estão muito associadas à estrutura da língua. A gente pensa na língua naqueles termos matemáticos mesmo, assim, análise da oração, sujeito, predicado, e todas essas coisas que são bem difíceis de decorar e de pensar no dia a dia. Quando a gente está escrevendo um texto inteiro, raramente a gente vai parar para pensar, mas será que essa oração aqui é subordinada? Não, a gente não vai ver as coisas dessa forma e entender para isso. E por isso fica um pouco difícil de compreender a forma como a crase deve ser usada. Por isso existem alguns atalhos que a gente pode usar para garantir que a gente não está cometendo erros na hora de aplicar a crase na redação ou em outros textos que a gente vai escrever que precisem de uma linguagem mais formal. A crase é a junção da preposição a com o artigo a, ou com o início de um pronome a, que começa com a. Falando assim, tá, isso pode significar qualquer coisa. O que a gente precisa pensar é que alguns verbos precisam de um complemento, e esse complemento, antes dele, vai ter uma preposição. Inclusive, depois eu vou passar uma musiquinha de preposição numa aula que foi especificamente sobre isso, para facilitar para a gente identificar. Mas o que significa ter que usar essa crase? É quando nós temos um objeto que está no feminino ou que é um certo tipo de pronome, que são os pronomes relativos. E aí, o que a gente vai fazer, então, é pensar nessas diquinhas aqui para não ter que decorar as regras todas. Tem, assim, 18 regras de crase. Ninguém tem tempo para isso. Eu não sei todas de cor. Eu uso mais essas questões de lógica que eu vou passar para vocês na hora de aplicar. Primeiro, em geral, palavras masculinas nunca vão ter crase, exceto os pronomes que eu vou passar no final. Vão ser sempre palavras femininas quando a gente tem o artigo e a preposição. Então, os exemplos aqui. Fui à feira comprar frutas. Esse a tem crase. Mas fui ao supermercado comprar arroz? Não. O réu foi à júri popular? Não tem, porque é o júri. Então, se você tem um a que é imediatamente seguido de uma palavra masculina, esse a não tem crase. Porque ele poderia ser, em outra situação, o ao ou a ou, separados mesmo. Que é a mesma situação. Você tem a preposição a, só que aí o artigo é o, forma ao. Então, ao supermercado, à júri popular, ao júri popular, não tem crase. Nós também sempre vamos ter, depois de palavras com plural, quando for feminina depois e quando estiver no plural mesmo, quando for as. E eu vou falar as e não as, porque na crase não é para pronunciar o primeiro a, por isso que juntou e colocou a crase. Então, chega às 7 horas, como horas é uma palavra feminina e está no plural, e o as também está no plural, crase. Mas se for, entreguei o aviso a todas as presentes, não tem as, tem só a. Então, não tem crase, porque está separada a preposição, que é esse primeiro a que está em negrito, do artigo, que é esse as antes de presentes. Como está separado, não vai ter crase. Mas se foi, entreguei o aviso às presentes, aí tem crase, porque aproximou o as, que está se referindo presentes, e o a, que é a preposição. Juntou os dois, formou a crase. Por fim, nós temos também o caso dos pronomes. Então, se você tem outra preposição que não é a, não vai ter crase. Então, se antes do as ou a que você está vendo tiver uma preposição, você não vai colocar. Então, se tiver um para, se tiver um por antes, não vai colocar.
Se for aquelas ou aqueles, e for uma palavra que tiver com concordância, então, por exemplo, nesse caso do exemplo, ele aspira aqueles cargos. Como os dois estão no plural, e aí tem se fosse outra palavra, você pode substituir para tentar verificar. Se fosse ao cargo, você colocaria aqueles cargos, você também coloca. Se for trocar para ao, quando mudar para masculino, sempre vai ter crase. E aí o aqueles só vai ter crase nos lugares em que ele pudesse ser substituído pelo aos. Porque ainda que seja uma palavra masculina, junta o a de aqueles com o a da preposição que está ali escondida pela crase. Então, revisando aqui, o que eu vou fazer quando eu me deparo com um a? E eu não sei se ele tem crase ou não tem crase. Primeiro eu vou verificar se a palavra que está depois dele é feminina ou não. Se ela for feminina, eu vou verificar se trocasse para o masculino, seria ao. Se for ao, então tem crase. Se for só o, não tem crase. E aí, se ela não for, se ela for feminina, mas estiver no plural, eu vou fazer a mesma troca. Seria aos, se fosse uma palavra masculina. Se sim, tem crase. Se não, se fosse só os, a troca, não tem crase. E, por fim, eu vou verificar se tem uma outra preposição antes desse a. Se tem ante, para, por, sob, sobre, qualquer uma dessas palavras. A próxima monitoria eu pretendo falar sobre preposições um pouquinho, vai ficar mais claro para vocês. Nesses casos, não coloco, mas se fosse aqueles, coloco. Sim, é insuportavelmente difícil. Eu vou mandar para vocês essas regrinhas aqui para falar, porque é a coisa que mais confunde, que é mais terrível assim para todo mundo apresentar. E a gente acaba confundindo muito sempre. O que eu recomendo para vocês é fazer essas verificações. É feminina, dá para trocar por ao? Se sim, coloca. É plural, dá para trocar para aos? Coloca. Se é aqueles ou aquelas, daria para trocar para aos ou as? Se fosse, então coloca. Porque a gente entende pelo som. A gente aprende a língua de um jeito indireto e subconsciente. Então, quando a coisa soa certa para a gente, normalmente dá para confiar, exceto nos vícios de linguagem. Mas aqui, nessas situações da crase, em geral não tem vícios de linguagem comuns que estão associados. Então, fazer esse teste para trocar para o aos vai facilitar muito. Lembrar das regrinhas vai ser difícil. Então, repetindo pela última vez, feminino, verificar o plural e verificar se tem outra preposição antes. Se não, coloca. Se dá para trocar para ao ou aos, coloca. Entenderam? Boa noite, Fernanda. Acabei de ver que você entrou. Vocês estão entendendo, gente? Apesar de difícil, dá para manejar um pouquinho? Ok, ótimo. A gente vai voltar algumas vezes nisso para pegar prática e vai ficar cada vez mais fácil, eu prometo, apesar de ser meio tenso no início. Agora a gente vai fazer uns exercícios para fixação. Eu queria muito que vocês mandassem no chat ou falassem em voz o que vocês acham que é, para eu ver como que está a compreensão. Para agradar a ele, estudou com afinco o ano todo. Esse a ele tem ou não tem crase? Não tem. Isso. Não tem, porque ele é uma palavra masculina. Agora, para agradar aqueles homens, corrompeu-se. Tem ou não tem crase? Não tem. Tivemos uma divergência. A Thalita acha que tem, ela acha que não tem. Tem crase, porque esse aqueles... Eu vi um vídeo falando, tipo assim, que a crase é elétrica. Que ela se acompanha feminina. Isso, esse vídeo é sensacional.
É porque tem as exceções. Então, até esse vídeo é divertidíssimo, inclusive eu posso mandar para vocês, para quem não conhece, que a Crase é lésbica monogâmica, então ela gosta de meninas, uma de cada vez. Mas tem essas pequenas exceções, que também é importante de saber, porque é onde acontece mais erros. Então, nesse caso aqui, ó, aqueles homens têm crase, porque poderia trocar para aos homens. Nesse caso, seria como se tivesse escrito agradar a aqueles. E aí vira crase. Toda vez que for a junto, vai ter crase. Aí, vamos lá. Assistir a peça infantil em cartaz. Tem ou não tem crase? Eu acho que não tem. Tem crase, porque a peça, essa aqui é a regra do lésbica monogâmica, faz sentido. Porque você tem um A aqui, e aí a peça é uma palavra feminina e é uma só. Então, assistir a peça infantil. Se trocasse para o filme, seria assistir ao filme. Então, como troca ao filme, A com crase. A gente normalmente fala assistir o filme, mas normalmente quando a gente vai escrever, tem um impulso de escrever ao filme. E aí facilita. Então, o ao sempre tem crase, deve trocar por ural. Isso. Se você for trocar a palavra para uma masculina e virar ao e não o, tem crase. Porque a crase é quando fica assistir a peça infantil. Aí fica A com crase. É só isso que a crase indica, que tem 2 A seguidos. Para não ter que escrever repetido, coloca um A com crase, indica isso. Entendeu? Por fim, obedeço a elas. Tem crase? Tem? Então, esse aqui é o caso que não tem, também pensando na lésbica monogâmica. Como elas é uma palavra plural, não tem. Se fosse aquelas, teria, porque seria o caso do aqueles e aquelas, que é uma exceção a essa regra. Vou explicar a regra do lésbica monogâmica para quem está perdido. Um moço, um professor de português, fez um vídeo divertidíssimo para o Twitter, em que ele fala que a crase é uma lésbica monogâmica, porque ela gosta de meninas e gosta de uma de cada vez. Então, toda vez que você tiver uma palavra a sozinha, um a sozinho, e a palavra seguinte for no plural, nunca vai ter crase. Só vai ter crase se for as. Aí começa a ter crase. Que aí são várias para várias. Uma para uma. E aí, se for uma palavra masculina depois, também nunca tem crase. Então, se for obedeço a ele, não tem crase. Porque ela é lésbica. Ela gosta de meninas. E aí, se for obedeço a elas, não tem crase, porque é uma de cada vez. Mas se for obedeço a ela, tem crase, porque ela é uma palavra feminina, é uma menina e é uma só. Essa é a regra básica da crase e esse é um jeito divertido de entender. Mas a gente ainda precisa saber essa aí que eu falei de quando for plural, se as duas estiverem no plural, se for as e depois for uma palavra no plural, tem crase. E se for aqueles ou aquelas e der para trocar para ao ou aos, vai ter crase também. Assim ficou mais claro? Como que tá aí? Sim, regrinhas são bem chatinhas mesmo. É difícil de entender, mas eventualmente vai. A gente precisa tirar essas coisas do caminho, porque isso às vezes trava o texto e faz a gente perder um tempão, ou então a gente perde ponto sem necessidade. Ok. Vamos agora ver em qual dessas aqui tá errado. Amores à vista. Referi-me às 100 razões do amor. Desobedeci às limitações sentimentais. E estava meu coração à mercê das paixões. Eu saquei. Sabe o que eu estava esquecendo? Submeteram o amor a provações difíceis.
Podem pensar. Ok, tá todo mundo tendendo mais para B e a... Sem dúvida na B e na E, na verdade. B e a E? Ok. B e E, tem uma pessoa também com dúvida na C, mas B é o voto da maioria. A alternativa é E. Por quê? Vamos revisar cada uma. Amores à vista. Vista é uma palavra feminina e no singular. A está no singular, com crase. Referi-me às 100 razões do amor, que é a que a maioria de vocês foi. Não é referir-me às do amor, é às 100 razões. Então, o às se refere a essa palavra aqui, 100 razões. 100 razões, razão é feminino e está no plural, mas as também está no plural. Então, cai naquele caso de que seriam várias lésbicas, várias crases, para várias palavras no feminino depois. Então, tem a crase. As 100 razões. Esse hífen aqui acaba confundindo bastante, porque a gente fica meio sem saber exatamente onde olhar. Mas, normalmente, vai ser essa palavra que vem imediatamente depois. E aí, a gente pode olhar sempre ela, e quando tem hífen, tem que olhar a palavra inteira. É o final da palavra onde a gente vai contar. Desobedeci às limitações sentimentais. Igual aqui de novo também, ó. As é limitações que está se referindo, a palavra mais perto normalmente. Aí, limitações. Limitação é uma palavra feminina. Limitações está no plural, mas as também está no plural. Então, crase. Estava meu coração à mercê das paixões. À mercê é uma expressão que a gente já está mais acostumado, então normalmente a gente sabe que é com crase, porque a gente vê escrito com crase. Mas também dá para ver que mercê é uma palavra feminina e está no singular, o A está no singular aqui, com crase. Por fim, submeteram o amor a provações difíceis. Esse A está se referindo a provações. Provação é uma palavra feminina, mas provações está no plural e esse A está no singular. Então, ele não tem o artigo depois, porque o artigo dele também estaria no plural, e aí teria que ser as, igual tá aqui no as, sem razões do amor, ou as limitações sentimentais. Para ter crase, tinha que ser as provações difíceis. Como foi aprovações difíceis, não tem essa crase. Entenderam? Ok. Como eu disse, isso é uma coisa bem chata e bem difícil, que a gente vai voltar algumas vezes para garantir que está bem solidificado na cabeça de todo mundo. Na próxima vez que a gente for ver crase... Agora que você falou que um está no plural, outro está no singular, é sempre isso. Olhar se está no feminino, olhar se está no plural ou no singular, se concorda com o a ou as, e aí tentar fazer a troca para o ao. São esses os 3 passos. Quando a gente voltar, eu vou trazer o vídeo do professor falando da lésbica monogâmica, que é um jeito mais divertido de treinar, facilita solidificar, e falar um pouquinho mais sobre as exceções, e a gente solidifica isso mais. Vocês têm alguma dúvida para terminar a aula? Já passei 5 minutinhos aqui do horário, mas só para garantir que ninguém vai voltar para casa com nada faltando. Meu nome é Luísa, Fernanda, é porque a gente fez uma apresentação muito rapidinha no início. Inclusive, eu vou voltar aqui para essa última coisa aqui. Lembrando para quem chegou depois, o meu nome é Luísa, eu vou dar as monitorias todas as terças-feiras nesse horário. Vocês podem me chamar por esses contatos que estão aí, meu e-mail, meu WhatsApp ou meu Instagram. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, se vocês virem um exercício que vocês não têm certeza de como resolver, pode me chamar. Estava no dia a dia, foi escrever uma coisa, não soube como escrever, pode me mandar. Se tiver com dúvida de qualquer coisa mesmo, eu estou aqui para ajudar vocês.
E depois me mandem o que vocês acharam da aula, se vocês sentiram falta de alguma coisa, se vocês gostariam de ver mais de alguma coisa. Eu vou sempre tentar trazer um modelinho novo, um jeito diferente de fazer, para garantir que está ajudando todo mundo, tá bom? Foi um prazer enorme conhecer vocês. Eu espero ver vocês de novo semana que vem. E a gente vai conversando aos pouquinhos para se conhecer melhor, tá bom? Eu vou liberar vocês para vocês terem uma pausa até a próxima aula. E beijinhos. Até mais. Até. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.